Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Is the Bible reliable? A Bíblia é confiável? Não apenas confiável, mas será que ela é uma verdade absoluta de Deus? Afinal, até que ponto estamos lidando com conhecimento humano e não com o conhecimento que Deus nos dá em Sua palavra? O que faremos agora é começar o estudo do livro de Gênesis. De acordo com os rabinos, para cada doutrina teológica revelada nas Escrituras, vemos o fundamento, a base dessa doutrina aqui mesmo no livro de Gênesis. Tudo o que precisamos saber está neste livro. Naturalmente, tudo se torna mais claro e desenvolvido à medida que avançamos nas Escrituras e vemos surgir uma revelação ainda maior. Mas o fundamento está aqui, neste primeiro livro chamado Bereshit, ou o livro de Gênesis. E o que pretendo fazer é começar hoje com Gênesis capítulo 1, versículo 1, e continuar versículo por versículo, capítulo por capítulo, até o final deste livro. Você pode estar familiarizado com nossos ensinamentos, seja pela televisão ou por outros meios como a internet. Mas o que estamos fazendo hoje é especialmente para a internet. Isso significa que nenhuma dessas lições será exibida na TV. Elas serão feitas para oferecer conteúdo extra. Queremos fornecer muitos ensinamentos para que vocês possam crescer mais rapidamente e que possam discernir a verdade em suas vidas, compreendendo o que Deus fez, o que Ele está fazendo e como Ele estabelecerá o seu reino no futuro. E um ótimo lugar para começar é aqui mesmo, no livro de Gênesis. Todos sabem que Gênesis começa com o relato da criação. Vemos esse relato no capítulo 1, mas também em Gênesis capítulo 2. E não são dois relatos diferentes, ou seja, não são como se houvesse uma apresentação da criação, por um lado, e outra completamente diferente. Não é isso que as Escrituras fazem. Em vez disso, vemos um relato da criação a partir de duas perspectivas diferentes. Temos, portanto, uma revelação integral, sem qualquer conflito entre ambas. Através dessas duas descrições da mesma criação, alcançamos uma compreensão mais profunda daquilo que Deus deseja que saibamos, para que possamos aplicar essa verdade bíblica em nossa vida. E quero sempre enfatizar como a doutrina, a verdade das Escrituras, a revelação teológica não servem simplesmente para conhecimento, mas para que possamos aplicá-las em nossa vida, em nossa caminhada. O termo andar é muito importante porque, no Novo Testamento, vemos que ele revela um estilo de vida. Um dos meus versículos favoritos, Colossenses capítulo 2, versículo 6, diz: assim como vocês receberam o Messias e Yeshua em suas vidas, isto é, Jesus de Nazaré, assim andem nele. O termo andar se refere ao estilo de vida, à maneira como alguém vive, ao seu comportamento. Portanto, o propósito deste estudo bíblico que iniciaremos hoje no livro de Gênesis e de todos os estudos que fazemos é impactar sua caminhada com o Messias. É também levar você a se comportar de maneira diferente daqueles que não conhecem a verdade. Então, sem mais delongas, vamos começar. Pegue sua Bíblia e abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 1. Haverá indivíduos, e infelizmente isso também ocorre no mundo evangélico. E aqui me refiro não apenas aos que se autodenominam crentes, mas àqueles que se consideram conservadores em sua fé. Infelizmente, estamos vendo o termo evangélico se tornar cada vez menos relevante.
Por que digo isso? Porque cada vez mais evangélicos não acreditam na verdade. Eles estão abraçando explicações científicas e tentando encaixá-las nas Escrituras, tentando reconciliar o que o homem diz com o que Deus diz. E isso é uma vergonha. Precisamos, como já disse antes e quero repetir, precisamos aceitar as Escrituras como a revelação perfeita e infalível de Deus para nós, para que possamos nos apropriar delas e saber que são verdadeiras e que serão uma fonte de bênção em nossas vidas. O que quero dizer com isso? Bem, não apenas podemos encontrar bênçãos, mas um dos principais propósitos de Deus abençoar um indivíduo é para que ele possa abençoar outra pessoa, para que a glória de Deus se manifeste a outros, para que a presença de Deus em sua vida e na minha vida seja vista e reconhecida aos olhos de outras pessoas, para que elas desejem a mesma coisa que nós, graciosamente, recebemos através do sangue do Messias e Yeshua. E esse sangue opera uma mudança tão grande, uma mudança eterna. Mas observe o versículo 1. Lemos aqui. Nós vamos traduzir o hebraico de forma bem literal, o que diz no versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quase todos conseguem citar esse versículo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Fim do versículo 1. Mas aqui está a questão. Muitas pessoas, como eu disse, isso está se tornando cada vez mais comum entre os chamados crentes. Eles querem dizer que depois do versículo 1, mas antes do versículo 2, existem bilhões de anos. Essa é uma afirmação falsa. Uma das perguntas que frequentemente recebo é a seguinte: eles querem saber se eu acredito em uma terra antiga, ou seja, que tem 13 bilhões de anos ou algo parecido. Alguns dizem que toda a criação tem 13 bilhões de anos, mas a Terra é mais nova do que isso. Não vou entrar em detalhes, mas deixe-me te dizer o seguinte: eu acredito que a criação de Deus, de todas as coisas, é muito jovem. Tem cerca de 6.000 anos ou um pouco mais que isso. Ou seja, mais de 6.000 anos. É nisso que acredito, com base na revelação da palavra de Deus. Eu não acredito na teoria do intervalo. O que é essa teoria? Ela diz que, após o versículo 1, mas antes do versículo 2, temos um intervalo de bilhões de anos entre a criação inicial de Deus e o momento em que ele começou a trabalhar nesta terra, criando o homem e estabelecendo a terra como a conhecemos. Eu rejeito isso totalmente. Agora, a outra coisa sobre a qual vamos falar quando chegarmos ao capítulo 2, que é sobre como, muitas vezes, o que você lê em português é alterado. Palavras são omitidas, palavras são trazidas incorretamente, mesmo quando o significado delas é muito claro e óbvio. Darei exemplos à medida que avançarmos no livro de Gênesis. Mais uma vez, observe novamente o versículo 1. No princípio. Traduzimos como Deus criou. Mas você entenderá a importância disso em um instante. Na linguagem bíblica. Agora vou me concentrar no hebraico, a língua do Antigo Testamento. Principalmente, há também alguns capítulos em aramaico. Mas na linguagem bíblica encontramos algo normativo, que significa na grande maioria das vezes. Eis a situação. Geralmente temos um verbo seguido de um substantivo. Então, em vez de dizer, no princípio Deus criou, em hebraico, Bereshit, bara Elohim, que significa no princípio criou Deus. Significa a mesma coisa, só que em hebraico há uma preferência, uma forte tendência de se colocar o verbo primeiro e, em seguida, o sujeito imediatamente depois. É uma questão normativa. E é exatamente isso que temos no versículo 1. Então, novamente, no princípio, Deus criou os céus e a terra.
Observe agora a última palavra do versículo 1. A palavra ha'artz, que significa a terra. Quando chegarmos ao versículo 2, o autor Moshe Rabbeinu, Moisés, que foi inspirado por Deus a escrever exatamente da maneira como o fez, a ordem das palavras, as construções gramaticais que ele usou, tudo foi completamente, totalmente inspirado por Deus. O que precisamos perceber é que no versículo 2 há uma mensagem para o leitor. Qual é a primeira palavra do versículo 2? A resposta é e. O versículo 2 começa com uma conjunção. Qual é o propósito de uma conjunção? Unir um pensamento a outro, ou seja, colocar um ao lado do outro, juntá-los. Agora, há algo muito interessante. Você encontrará traduções em português que omitem a palavra e no versículo 2. Por quê? Porque em sua teologia, o que elas querem transmitir é que, após o versículo 1, mas antes do versículo 2, bilhões e bilhões de anos se passaram. Portanto, elas não querem essa conjunção no versículo 2, porque o versículo 2 com a conjunção e significaria que há uma continuação de pensamento. E a teoria de que bilhões de anos transcorreram seria muito problemático. Mas Moisés faz ainda mais para mostrar que não se passaram bilhões de anos do final do versículo 1 ao início do versículo 2. Agora, novamente, quero fazer uma pequena pausa e dizer que cada vez mais no mundo cristão, especialmente entre crentes conservadores e também entre rabinos liberais, e estou falando sobre rabinos reformados, conservadores, até mesmo alguns rabinos ortodoxos. Eles estão adaptando a ciência como meio de interpretar as Escrituras. E o que acontece? Quando você faz isso, você é forçado a fazer uma coisa. Você é forçado a prestar menos atenção ao próprio texto. Quando você diz, bem, o que a ciência diz é verdade e, portanto, temos que adaptar as Escrituras. O que eu diria é o seguinte: se for cientificamente necessário, mas grande parte da ciência é uma teoria apresentada como fato. Simplesmente não se trata disso. Deixe-me dar um exemplo. Alguém pega uma pedra e diz, vamos datar essa pedra por meio da datação por carbono e outros métodos. E depois diz, essa pedra tem tantos milhares de anos por causa do carbono que restou nela. Aqui está a questão. Nós sabemos quando Deus criou essa pedra. Quanto carbono havia inicialmente nela? Não sabemos. Aqui está a regra prática. E espero que você já tenha ouvido muitas outras pessoas dizerem isso. Estou apenas repetindo. Quando Adão, o primeiro homem, e Eva, a segunda pessoa, a primeira mulher, quando eles foram criados, eles eram bebês pequenos que cresceram? Não. Eles foram criados já adultos. Da mesma forma, as árvores e outras coisas foram feitas e não estavam em um estado inicial, mas em um estado maduro. Então, quando olhamos para a criação, vemos maturidade nessa criação. Da mesma forma, as pessoas querem olhar para o que chamamos de hebraico de Yakun, que não são apenas as galáxias, o universo ou a célula solar, é tudo. E quando você junta tudo isso, as pessoas dizem, de acordo com a ciência, começou de um local e está se expandindo. E elas dizem que podemos observar que hoje ainda está se expandindo. Isso é verdade. Mas eis a questão. Como sabemos quando Deus criou as coisas? Está escrito que Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Não foi que Ele começou algo e que, bilhões de anos depois, havia uma estrela, uma lua. Não. No início, Ele fez todas as coisas. E elas cresceram, amadureceram, se espalharam. Isso é verdade. Mas não devemos olhar para esse Yakun, esse universo, e tudo o que há nele, as galáxias, os sistemas solares e tudo mais. Não devemos olhar para isso e dizer, ok, tudo começou do zero.
Deus poderia ter dito, aliás, foi o que ele fez. Ele falou e as coisas passaram a existir. Mas ele poderia ter falado para que as coisas existissem apenas onde houvesse maturidade, ou seja, algo que levaria bilhões de anos para surgir se começasse em um ponto e se expandisse. Deus poderia ter iniciado com algo já maduro, crescendo até certo ponto e continuando a se expandir. Mas em nenhum momento somos obrigados a acreditar que começou aqui e depois se expandiu lentamente. Poderia ter começado aqui e se expandido lentamente. Veja, temos que considerar todas as possibilidades. Não é que a ciência seja ruim, mas precisamos lidar com fatos e não com teorias. Muitas vezes, os cientistas apresentam teorias que não podem ser totalmente comprovadas pela história, por evidências científicas, mas eles querem apresentá-las como se fossem verdade, e não são. Bem, novamente, deixe-me dizer. Eu acredito na palavra de Deus, nos autógrafos originais, ou seja, aquilo que Moisés escreveu era de fato verdadeiro. Mas deixe-me abrir um parênteses. Há um palestrante que é muito popular. Não quero dizer que ele é um professor bíblico, porque, na verdade, não é. Acho que ele mesmo não se consideraria um palestrante bíblico. Ele é provavelmente um conselheiro que usa a Bíblia até certo ponto. Um palestrante motivacional que usa as Escrituras de vez em quando. Mas ele não acredita que as Escrituras sejam defensáveis. Isso significa que, quando ele fala sobre a criação, ele usa muito mais a ciência. Na verdade, ele disse: sabe o que é importante? Temos testemunho a respeito da morte, sepultamento e ressurreição do Messias. Mas esse testemunho mudou o mundo. E por causa disso, sabemos que é verdade. Estamos baseando nossa fé em testemunhos que mudaram o mundo. Nem tudo neste livro é necessariamente correto, preciso e verdadeiro. Que lamentável demonstração do estado mental desse homem que não acredita na autoridade absoluta, na verdade absoluta das Escrituras. O que ele quer dizer é: preste atenção, se você voltar muito no tempo, quando não tínhamos uma Bíblia, isto é, o Antigo e o Novo Testamento juntos, perceba que o Evangelho impactou e mudou, por exemplo, o Império Romano. E então ele diz que observar os resultados é uma prova suficiente para mostrar que é verdade. Veja só, aqui vemos algo muito, muito perigoso, que é o seguinte: o que dizer do Islã? O Islã está mudando grande parte do mundo. Cada vez mais, pessoas e nações estão se tornando islâmicas. Ele está mudando as coisas. Queremos dizer que, por causa dessa mudança, desse crescimento, porque as nações estão se tornando islâmicas, que então isso é verdade? Espero que não. O que precisamos ver é que a confissão das Escrituras é fato. O que as Escrituras dizem é verdade, não importa o impacto que isso possua ou não ter na vida de uma pessoa. Isso não muda nada. Se alguém diz, eu li isso e acho que está tudo bem, mas isso não me modifica, então há algum problema com isso? Não. De novo, repito, devemos deixar bem claro como chegamos à nossa doutrina teológica. A base de toda a doutrina verdadeira são as Escrituras. Bom, paramos no versículo 2. Mencionei que a primeira palavra no versículo 2 é a palavra hebraica vei, que significa e, que é uma conjunção. Mas observe a segunda palavra, haaretz, que significa a terra. Então, o que percebemos é, no versículo 1, a terra. No início do versículo 2, e a terra. Essa é uma maneira muito forte de dizer que não há lacuna, que há um pensamento contínuo. Aqui também vemos um problema. Qualquer estudioso, qualquer seminarista ou alguém com qualquer experiência sabe que, quando analisamos o texto hebraico dos manuscritos que encontramos, não há pontuação, não há capítulos ou versículos separados. Trata-se apenas de um ditado.
Aliás, em alguns manuscritos, nem mesmo há espaços entre as palavras. Então, o que temos aqui? Toda a metodologia que diz que, após o versículo 1, mas antes do versículo 2, há bilhões de anos. Mas nós não vemos isso quando analisamos os textos. Há uma continuação baseada em duas coisas. Primeiro, a conjunção. E segundo, o mesmo sujeito. Terminamos o versículo 1 falando sobre a terra, e agora a palavra funciona como objeto direto. Deus criou os céus e a terra, e agora ele quer falar sobre a terra. E ele coloca isso em uma construção com a conjunção para dizer que há uma continuação aqui. Esse fato, e somente esse fato, mostra um problema real para aqueles que acreditam nessa teoria de que bilhões de anos se passaram entre o versículo 1 e o início do versículo 2. Eu ouvi alguém falar, um reverenciado professor da Bíblia, considerado um intérprete muito capaz das Escrituras, e eu simplesmente discordo dessa caracterização desse homem, porque o que ele disse foi o seguinte: se a Terra tem bilhões de anos, independentemente do que a ciência diz, então é verdade. Sério isso? Nós devemos aceitar tudo o que a ciência diz? A ciência está em constante mudança. Nós queremos nos limitar ao que a ciência afirma ser verdade? Isso é muito, muito perigoso. O que encontramos no versículo 2, dá só uma olhada. Nós vemos algo muito interessante. Ele diz, e a terra era. A maioria das Bíblias usa a expressão vazia, sem forma. No original é tohu vevohu, o que simplesmente significa desorganizado. Não tem problema algum a tradução vazia, sem forma, sem problemas. Mas, no fundo, descobrimos que a criação de Deus inicialmente carecia de ordem. A sua ordem, ele a criou, mas ela não refletia a vontade naquele momento. Mas ele ainda não havia terminado. Na minha opinião, é muito problemático acreditar que Deus tenha criado algo que estava desorganizado e o tenha deixado assim lá por bilhões de anos sem fazer nada. Uma das coisas que aprenderemos depois nas Escrituras é que um dos propósitos da criação é refletir a glória de Deus. Então, por que Deus criaria toda a criação para deixá-la vazia, sem forma e desorganizada, se esse estado não refletisse a sua glória? Se não manifestasse a sua glória, nem fosse um louvor a Ele. Veja, isso é bastante complicado. O que encontramos aqui é que Deus continuou sua obra de criação imediatamente. Ele não esperou bilhões de anos. Observe novamente o versículo 2. E a terra era tohu vevohu. Agora vemos algo nesta primeira parte do versículo 2. Se você observar, no capítulo 1 há 31 versículos, sendo 28 deles começando com o verbo seguido do sujeito. Como eu disse, isso é normativo. E sempre que ocorre a violação desse princípio, não se trata de um erro ou um engano, mas algo incomum. E quando algo incomum acontece nas Escrituras, qual é o propósito? Porque acontece algo incomum, uma violação da norma, do modo normativo. Isso acontece para chamar a nossa atenção para aquilo. Tem o propósito de enfatizar, de destacar e dizer, isto é importante. Então, o que Deus fez aqui? Ele inspirou Moisés a escrever o versículo 2 de maneira diferente. Uma maneira que violou a norma. Esta é uma das 3 vezes no capítulo 1 em que não encontramos primeiro o verbo, seguido do substantivo. Encontramos primeiro um substantivo seguido do verbo. E agora, o que temos? Temos Veha arts haita tohu vevahu. E a terra estava desorganizada, ou vazia, sem forma. Mas há algo mais. Não só isso, mas vemos outra mudança. Preste atenção novamente. Se você olhar, por exemplo, no versículo 3, encontramos Vaiomer, que significa, e ele disse.
mas na verdade está no futuro. Eu disse e ele disse está no passado. Bem, essa mesma letra, o vav, em hebraico, quando aplicada a um verbo, frequentemente muda esse verbo do passado para o futuro, ou do futuro para o passado. E quando você lê, encontra isso sendo repetido neste primeiro capítulo e na maioria dos capítulos da Bíblia hebraica, pois gostamos de ligar o v, ou seja, o fim, à conjunção hebraica vav, que significa e. Gostamos de ligar principalmente aos verbos, mas aqui não fizemos isso no versículo 2. Mudamos propositadamente a ordem, violando a norma. Colocamos primeiro o sujeito, seguido do verbo, e associamos a letra vav ao substantivo, em vez de seguir a forma normativa do verbo. Por quê? Isso tudo chama a atenção porque enfatiza ainda mais a conjunção. Isso mostra que ela é uma conjunção, e não algo diferente. Não o que chamamos de vav, consecutivo, que significa um vav com o propósito de mudar o tempo do verbo em hebraico. Isso é muito significativo. Em outras palavras, vemos que em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, foram utilizadas construções gramaticais incomuns para enfatizar ao leitor que há uma continuidade do pensamento. Ele parou de falar sobre a terra e continua, no versículo 2, a falar sobre a terra, colocando a conjunção no lugar que enfatiza essa continuidade, em vez de seguir a norma e colocá-la no verbo. Isso possivelmente tiraria a conjunção da equação e a tornaria simplesmente um vav consecutivo em vez de uma conjunção direta. Agora, isso pode não ser tão empolgante. Para alguns de vocês, a gramática pode ser nova e difícil, mas acreditem, é aqui que as preciosidades da verdade são encontradas nas Escrituras. E é por isso que é muito importante que, quando as pessoas ensinam a palavra de Deus, que é a Escritura, ela nos é apresentada gramaticalmente. Se não nos atentarmos a essas construções gramaticais, bem, então vamos perder a revelação de Deus. Vamos continuar. E a terra estava tohu vevohu, vazia, sem forma, ou simplesmente fora da ordem de Deus. E quando algo está fora da ordem de Deus, quando não se relaciona com o seu propósito, o que encontramos em seguida? Ve-Roshem, que significa escuridão. Então, inicialmente, as Escrituras dizem Deus é luz. Mas o que temos? Temos escuridão. Então, o que as Escrituras estão tentando dizer aqui é o seguinte: inicialmente, não vimos Deus no meio da sua criação. E Ele é onipresente, está em todos os lugares. Mas as Escrituras estão tentando dizer que, nessa forma de criação, vazia, sem forma, fora de ordem, não vemos a presença de Deus. Então, quando a presença de Deus não está em nossas vidas, quando não estamos andando na luz, quando estamos nas trevas, ou quando não refletimos a sua vontade, não estamos cumprindo o seu propósito. Nós não estamos no seu plano. Essa é uma das aplicações para nós, como leitores. Bem, novamente, no meio do versículo 2, e havia trevas sobre a face do Ahome, ou seja, o abismo. Então olhamos e vemos primeiro para baixo. Percebemos que há uma conexão entre a escuridão e a desordem. Bem, sabemos que nas Escrituras, quando olhamos para o apóstolo Paulo, ele fala sobre os propósitos de Deus, os seus planos para a sua vida, para a minha vida, como um chamado para o alto. Mas se estivermos na escuridão, estaremos olhando para baixo. Não estaremos olhando para os céus, que se referem a Deus. Não estaremos o vendo e, portanto, não estaremos vivendo de maneira abençoada. Ou seja, cumprindo os propósitos de Deus. Mais uma vez, trevas cobriam a face do abismo. E continua. E o Espírito de Deus.
Agora, vou dar uma interpretação. Até agora, não tentei dar interpretações, apenas interpretações simples das Escrituras baseadas nas próprias palavras, na ordem das palavras, na construção das palavras. Mas quero que saibam que, no judaísmo rabínico, eles dão grande importância a esta frase, Ruach Elohim, o Espírito de Deus. E o que eles dizem é que há uma conexão entre o Espírito de Deus e o Messias. Nós sabemos, pelo livro de Colossenses, quando chegamos ao ponto que não foi Deus Pai quem criou os céus e a terra, mas sim Deus Filho. É isso que Paulo revela em Colossenses. Ele não só é o Criador, como também o sustentador de todas as coisas. Essa é uma verdade importante que teremos que deixar para outra lição. O Espírito de Deus, Merahevet, ou seja, a melhor maneira de traduzir é dizer que ele pairava. Ele estava lá, não nas profundezas, mas sobre elas. Da mesma forma, podemos dizer que há uma separação entre as trevas e o Espírito de Deus nessa passagem, pairando sobre. Em outras palavras, ele pairava sobre a face das águas. Outro ponto importante que precisamos observar é que a água é mencionada neste texto. Água é sinônimo de bênção. Água é sinônimo de vida. E o que podemos compreender disso é que há uma conexão entre o Espírito de Deus e a água. Isso nos ensina que há uma conexão entre o Espírito de Deus e a vida. Estou falando sobre a vida que Deus quer que você e eu tenhamos, que o Messias veio nos dar, que é vida em abundância. Essa palavra, quando a analisamos cuidadosamente no livro de João, significa uma vida abundante. Mas também, literalmente, significa algo que está sempre crescendo. Isto é, amadurecendo, se expandindo em algo bom. Algo vivo, em movimento, construindo, não estagnado, edificando, não sendo destruído. Assim, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou a superfície das águas. Como você preferir traduzir a frase pané. Agora observe o versículo 3. O que provocou a mudança na criação de Deus? A resposta é a sua palavra. O que o judaísmo ensina, e está bem aqui, é aquilo que gerou a ordem divina. Lembra do problema da sua criação? Ela era vazia, sem forma, ou seja, carecia da ordem de Deus, não refletia a sua vontade. Portanto, Deus criou todas as coisas e imediatamente começou a fazer o que chamamos em hebraico, e é uma palavra importante, de tikkun. Tikkun significa reparar. Alguém pode perguntar, por que Deus criaria o mundo precisando de reparos? A resposta é, para ensinar a você e a mim, que nascemos neste mundo precisando de reparos. Veja, tudo isso é revelação para impactar nossa vida. Então, mais uma vez, versículo 3. E disse Deus, ele disse algo. E o que ele disse? Ihi-or. Vai-ri-or. Deus disse, haja or, ou seja, luz. Ou literalmente, haverá luz. E vai-ri-or, houve luz. Mas de onde veio essa luz? Do mesmo lugar de onde tudo veio, que é de Deus. Deus falou aqui, eu diria que foi Deus Filho, Yeshua, ou seja, Jesus. Ele falou, e houve luz. Agora, isso realmente sustenta o que encontramos no Evangelho de João, que diz que Yeshua, ele é a luz do mundo. A palavra usada aqui é cosmos, que significa o universo inteiro. Então, ele, que é a luz do universo, falou luz para todo o universo. É isso que a Escritura está tentando nos dizer. Veja agora o versículo 4. Aqui diz, e viu Deus que a luz era boa.
Duas coisas que precisamos perceber antes de prosseguirmos. A luz, na maioria das vezes, é vista ou entendida biblicamente como uma base para a revelação. Então, a primeira coisa que vemos aqui é que Deus quer dar revelação. O propósito de sua criação é revelar-se. Em segundo lugar, quando olhamos para essa passagem, vemos que Deus viu que era bom. Isso significa que Deus não sabia disso? Não. O que significa é que há uma percepção aqui baseada no resultado. E isso nos ensina algo sobre a natureza de Deus e como Ele age. Para nós, isso significa o seguinte: Deus sabe de tudo? Sim, Ele sabe. Quando Ele sabe de tudo? Ele sempre soube de tudo. Mas muitas vezes nas Escrituras, encontramos Deus provocando algo para que Ele possa compreender. Mas a verdadeira razão é para que nós possamos compreender, até que as coisas estejam realmente feitas. As Escrituras dizem que elas não são conhecidas. Agora, Deus sabia antes? Sim, claro que sim. Mas para nos mostrar o resultado, as ações em si, o que fazemos realmente importa. Em segundo lugar, mesmo embora Deus saiba que o conhecimento não é necessariamente a causa por trás disso. E o que mais podemos dizer sobre isso? A oração faz a diferença. E será que a oração faz com que Deus se surpreenda? Não. Esta oração fez com que a vontade perfeita de Deus fosse alterada? Não. Mas a oração pode trazer a vontade perfeita de Deus à existência. O que isso significa? Bem, através da oração, o que, para mim, pode não ser, pode ser. E o que isso significa? É o cumprimento da vontade de Deus. Pela oração, Deus não muda, mas Ele me transforma. A oração pode trazer a vontade perfeita de Deus, não apenas a sua vontade permissiva, o que Deus permite, mas o propósito, os planos, a intenção de Deus para a minha vida. Aqui está uma afirmação que você precisa entender. Nem tudo o que acontece no mundo é a intenção de Deus. Isso significa que Deus não é permissivo? Não, não significa isso. Significa que as coisas acontecem fora da vontade de Deus porque Deus não foi capaz de fazê-las acontecer? Não, não significa isso. Significa que Ele permite as coisas. Por isso que digo a sua vontade permissiva. Ele permite as coisas. É uma escolha real. E o que a oração faz? Ela não muda a escolha de Deus. Ela muda as nossas escolhas para que possamos concordar com Ele. Bem, aqui novamente estamos entrando em algumas áreas que é melhor deixar para outro texto bíblico. Mas olhe novamente o versículo 4. E Deus viu que a luz era boa. Boa para quê? Bom significa de acordo com o propósito de Deus, com seus planos, sua vontade. Há sempre uma relação entre a palavra bom e a vontade de Deus. Então, encontramos uma palavra muito importante. Essa palavra é Bayevdel. Às vezes, nós a veremos em uma forma diferente. A palavra leavdil, fazer uma distinção. Agora, essa palavra é muito, muito importante. Por quê? Porque se quisermos ser fiéis a Deus, se quisermos servi-lo corretamente, precisamos saber como fazer distinções. Precisamos saber como distinguir entre o que é da sua vontade e o que não é da sua vontade. E é isso que as Escrituras estão tentando nos transmitir quando dizem que Deus viu que aquilo era bom. Precisamos ser capazes de discernir o que é bom. Somos chamados a ser como Ele. Então, tudo isso foi escrito de forma que nos ajude a entender o caráter de Deus e como o seu caráter deve ser se quisermos refletir a sua glória. O seu caráter deve ser o nosso caráter. Deus viu que a luz era boa e Deus fez separação entre a luz e as trevas. Isso é importante porque
veremos que a luz e as trevas serão expressas em termos de bem e de mal. A luz sendo boa e as trevas sendo más. Portanto, quando fazemos uma distinção entre luz e trevas, somos capazes de discernir entre o bem e o mal, o que é da vontade de Deus e o que não é da sua vontade. Para que nós sejamos fiéis a Ele, precisamos ser capazes de fazer uma distinção. Precisamos ter esse discernimento. E essa é uma parte importante de Gênesis, capítulo 1, que nos mostra como ter discernimento neste mundo. Então, observe o versículo 5. Nós vemos aqui: E Deus chamou à luz dia e às trevas chamou noite. E houve tarde, houve amanhã, um dia. Agora, há algumas coisas que quero dizer sobre essa última parte do versículo 5 antes de concluirmos. Está bem claro que estamos falando de 24 horas literais, uma noite e uma manhã, um dia. Não estamos falando de um dia. Algumas pessoas dizem: as Escrituras afirmam que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Então, o tempo para ele é diferente. Portanto, talvez estejamos falando não de um dia de 24 horas. Talvez bilhões de anos. Não, não é esse o caso. Ele diz: uma tarde e uma manhã, um dia. Agora, preste atenção. Algumas Bíblias dizem o primeiro dia, mas não diz Yom Rishon, o primeiro dia. Ele diz Yom Ehad, um dia. Por quê? Qual o propósito de dizer um dia em vez de o primeiro dia? A razão é um dos significados do número 1. A palavra hebraica para um é Ahad. Pegamos essa mesma palavra e a colocamos em uma construção gramatical diferente e chegamos à palavra Artut, que é apenas um processo de transformar uma palavra em outra classe gramatical. Descobrimos que a palavra Ehad significa unidade. Em hebraico, a palavra para unidade vem da mesma raiz hebraica para o número 1. Então, o que devemos entender? Não que este seja apenas o primeiro dia, embora seja, mas dizer um dia está nos definindo o que é um dia, uma tarde e uma manhã. Em outras palavras, Deus não poderia ter dito de forma mais clara. Em segundo lugar, qual o propósito dessa revelação? Trazer unidade entre toda a sua criação. Como veremos quando chegarmos ao 6º dia, entre a humanidade e Deus. Somente quando encontramos a sua vontade, ou seja, quando estivermos vivendo na luz, seremos capazes de fazer distinção entre luz e trevas. O que isso nos diz? Venha para a luz, ande na luz. Tudo isso tem um propósito principal. O propósito é nos ensinar a caminhar com Deus. O que as pessoas querem fazer? Bem, elas querem recorrer à ciência. E muitas teorias científicas, mesmo quando apresentam conclusões corretas, revelam-se incorretas em várias alegações relacionadas à evolução. E sem sombra de dúvida, mostrarei isso quando formos estudar sobre os últimos dias. Portanto, não devemos acreditar nas teorias humanas. Eu não quero definir quem eu sou ou minha eternidade na ciência. Pois o que era considerado ciência de ponta há 200 anos, muitas vezes se mostra falso hoje. Eu quero construir meu futuro, quem eu sou por toda a eternidade. Quero construir minha salvação na verdade de Deus. Permitir que sua revelação se torne o alicerce da minha vida e da sua vida. E sabe de uma coisa?
Quando você caminhar na luz, você não terá arrependimentos. Sabe de outra coisa? Você terá uma vida de abundante louvor a Ele. E esse é o propósito desses estudos bíblicos: nos ensinar a caminhar e a viver de maneira digna de louvor. Ou seja, o que fazemos o glorifica. Quanto mais compreendermos sobre a criação, quanto mais entendemos o livro de Gênesis, mais seremos capazes de glorificá-lo, fortalecidos por sua graça, guiados por seu Espírito e caminhando em sua verdade. Bem, estou sem tempo. Até nosso próximo episódio do Estudo Bíblico Amarás a Israel. Espero que você compartilhe esse estudo com outras pessoas. Tentaremos adicionar um novo episódio a cada semana. Mas repito, esse não é um programa de televisão. Este é um conteúdo extra que estamos fornecendo. Estamos trabalhando e investindo os recursos que temos para oferecer a você mais ensinamentos baseados em uma confissão fiel da Palavra de Deus. Pois a sua verdade é perfeita. E para aqueles que se submetem a ela, as perfeições de Deus serão vistas até mesmo em seres humanos imperfeitos. Porque o que Deus gosta de fazer? Ele gosta de nos transformar em seus servos fiéis e obedientes. Mais uma vez, até a próxima semana. Que Deus o abençoe ricamente. May God richly bless you. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.